Olá, gente, bom dia, boa tarde. Terceiro final de semana de carnaval, hein? Tudo bom, Kelly? Vamos dar uns minutinhos aí pro pessoal entrar. A gente conversa hoje com a Cláudia Helena Klein. Tudo bom, gente? Me fala de onde é que vocês falam, de que cidade, se o nome não estiver claro. Oi, Leire, tudo bom? Clarice Zaitz, Helena Ribeiro, Denise Ascioli, Silene Fiuza, Beatriz Castro, de onde vocês falam, que cidade vocês estão, que estado vocês estão, Cláudia Helena, e o Juiz de Fora, olha só que legal, Wesley, seja bem-vindo, Juiz de Fora, Rita Gonçalves, Vera Pupim, Elaine Vilas Boas, Maurício Simon, Regina Braga Batista, Fortaleza, que alegria, Vinícius Meneghese, amo esse Brasil, Curitiba, olha só, domingão, a galera entrando em peso aqui, né? Um bom dia pra gente fazer essa conversa, tô notando. Bom, deixa eu trazer aqui a nossa convidada, Márcia Okida, nossa convidada de hoje, Paulo Klein tá aqui. Tudo bom, Paulo? Vamos ver, Cláudia Tostes. Tem uma galera boa aqui, olha só. Carolina Horta. Nonato Castro, de onde você fala, Nonato? Carolina Horta, de onde você fala? Márcio Okida. Márcio Okida estava no... Onde é que você estava mesmo, Márcio? Você falou algumas vezes, não me lembro agora. Denise Ascioli. Então, vamos ver se a gente traz a nossa convidada aqui. Cláudia não tá aparecendo aqui para mim, para eu poder convidar. Cláudia Helena manda uma solicitação. Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, que máximo. Cadê a Cláudia Helena Klein, que não aparece aqui? Gente, vocês gostaram da live de ontem? Eu tô achando bem interessante essas conversas. Eu acho que é uma característica aí da arte contemporânea. Vocês me ouvem bem? Ou precisa do microfone? Acho que vocês me ouvem bem sem o microfone, né? É uma característica da arte contemporânea, a gente vê muito essa interdisciplinaridade, né? A gente vê artistas trabalhando com programadores, a gente vê artistas trabalhando com antropólogos, com arquitetos. A Cláudia mandou aqui. E essas conversas estão interessantes. Que legal. E um grande amigo aí de Paraíba. E essas lives são interessantes porque a gente pode também explorar. Cláudia Helena, Olá, tudo bom? João Correia. Tudo Entendi, bem? Cláudia Helena. Não fizemos, a gente já falou algumas vezes, eu fiquei com a impressão que a gente já tinha feito live, mas não fizemos, né? Não tínhamos feito. Teve uma aula que tu disse, eu já fiz com várias pessoas, não sei o quê, com a Cláudia Helena. Não, Não fizemos, eu puxa, ainda não. não tinha feito. Olha só, porque a gente falou algumas vezes em aula e fora de aula, É, então eu fiquei com a impressão que a gente tinha feito. Então, legal ter essa... eu tô te ouvindo um pouquinho baixa, não sei se é o meu fone. Deixa eu ver se eu consigo. O que eu posso tentar fazer é colocar um microfone aqui. Deixa eu Eu ver se... escuto mais baixinho, assim, muito. Deixa eu ver se eu pego o microfone aqui. Peraí. Então vamos lá. Eu acho que domingo é um bom dia para conversa. É bom, né? Tô vendo um monte de gente aqui. Acho que é um dia aí que o pessoal tá Tá descansado. disponível, Tá né? disponível.
ir pro Todo bloquinho ou mundo pode ver almoça a nossa mais tarde. conversa, né? Vamos botar a conversa fora aqui. Então pode ver a nossa conversa ou pode ir pro bloquinho. Então o pessoal tá optando. Vamos ver se melhora aqui, vamos. Melhora? Será que já conectou? Melhora? Agora sim, tá melhor. Só que agora eu não te escuto. O que mudou aqui para que eu Ué, comecei a não te escutar? tá. Eu preciso ver como deve ter um jeito fácil de resolver isso. Não, mas eu tô te Mas ouvindo. Eu te escuto. vamos fazer Pode assim. ser assim, pode. Depois eu vejo Não, também. como resolver isso para conseguir. É só pegar um outro negócio que fala aí e escuta. Posso tentar mais uma vez agora, peraí. Ah, sabe que eu acho que o meu melhorou, agora eu deixei mais retinho aqui. Como é que vai ser isso? Fazer mais um teste aqui. E ver se Mas eu consigo te ouvir. eu fico estudando e preparando as aulas e as lives e tal, e não cuido dessa parte da tecnologia. Vamos ver se assim funciona. E agora, será que eu falo aí para ver se eu te escuto? Ó, tô falando agora, tá me ouvindo? E Tá você me bem? ouve melhor? A mesma coisa. Tá a mesma coisa? Não Uhum. tá? Deveria estar melhor. Mas então, se não tá melhor, porque agora eu tô com o É. microfone. Agora falaram. Tá ruim ou tá bom? Uma pessoa falou tá ruim, Pra eu mim acho que tá tá bom, bom logo, pode ser. logo, logo em seguida. E, então vamos cheios de cabos hoje. Aí tem que Depois a pegar gente vê como é que a gente um cuida disso. Bom, nosso terceiro final de semana de carnaval. Eu achava que carnaval era um final de semana, agora eu percebi que tem um pré-carnaval e depois do carnaval eles já emendam. Aqui em São Paulo tá cheio de bloquinhos para lá e para cá. Ah, é. E, é. Bom, Aqui em Porto essas. Alegre já, né? Já acalmou? Já acalmou. Já acalmou. E essas lives que eu faço durante, acho que são uns 10 dias ao meio-dia, com colegas do curso, e acho que algumas pessoas já estão acompanhando, são bem interessantes. Aí é uma oportunidade da gente conhecer os colegas um pouquinho melhor. E segundo, acho que é uma oportunidade assim dos colegas se conhecerem entre si, que foi uma coisa que eu fui notando. Os colegas, ouvem as lives um do É, outro. E é bom. isso aquece a aula, assim, para mim facilita também quando eu estou em aula e sei mais ou menos qual que é o background e a história de cada um. Isso enriquece as possibilidades. A gente teve na quinta, né, o Luiz, que trabalha com sistemas imunológicos
e sistema nervoso, né? Depois, na sexta, a gente teve uma doutora em educação. Aí, no sábado, a gente teve uma pessoa especialista em fisiologia vegetal e educação ambiental. Então, isso vai dando um repertório de conhecimentos bem interessante para nós. E a gente está preparando também para abrir novamente para inscrições o curso. Então, essa é uma oportunidade das pessoas também ouvirem em primeira mão de quem está passando pelo curso. E acho que se a gente começar aí 2 minutinhos para você se apresentar, dizer de onde você fala, o que você estudou, o que você faz, hobbies, sei lá. Se Então, apresentar um pouquinho. eu falo de Porto Alegre, eu sou formada em Relações Públicas, em Direito, sou servidora pública, né? Trabalho com Direito. Sempre gostei de artes, de vez em quando fazia uma coisa ou outra, assim. E, e não faz um ano ainda eu iniciei com cerâmica. Então, sou uma ceramista iniciante. E acho que é isso. E a minha ideia, assim, né, como eu estou próximo de me aposentar, aí eu comecei a pensar, né, em que eu queria, se eu ia querer continuar nessa área, se eu ia mudar, e como artes plásticas foi uma coisa que eu sempre gostei, eu até quando era adolescente pensei em fazer a faculdade, mas aí eu optei pela Relações Públicas. E então eu disse, eu acho que eu vou para esse lado que eu gosto, assim, né? Eu sempre gostei de arte contemporânea, na verdade. E só que não é muito fácil para entender, mas eu acho que ela te, te instiga, né? Assim, eu não gosto muito daquela arte assim que tu só fica ali contemplando, assim. Gosto de saber o porquê. E às vezes tu olha assim, não dá nada, daí tu lê ali a explicação de, agora entendi. É isso mesmo. E aí quando eu o algoritmo me achou, né? E aí eu acabei assistindo as tuas 3 aulas e eu, pá, é isso que eu quero. E aí me inscrevi e adorei, né? É um mundo. É um mundo. É, porque cada aula, se eu pudesse, tivesse tempo, e aí vou ter, daqui a pouco eu vou ter, daqui a pouco eu vou conseguir estudar O que todas eu... as dicas. Sim. Eu ia tô aqui anotando algumas coisas com várias perguntas assim para você, né, com um histórico assim, né, de relações públicas e de direito, e o que te fez querer se inscrever assim e aprender mais sobre arte contemporânea, que são mundos supostamente, né, bem diferentes. Assim, eu sempre já tive essa minha queda pela arte, né? Tanto que quando eu falo para as pessoas assim, eu estou estudando, fazendo um curso de arte contemporânea, olhar contemporâneo, daí as pessoas me dizem, né, tu sempre gostou disso. Hum, Engraçado. E, e aí foi para esse lado, porque é um lado mais prazeroso, né? Não, não é pela coisa prática, né? É que assim, depois dos 50 tu começa a pôr na balança, né? A gente já viveu a metade, não vai viver mais que isso. Então tu tem que começar a ver o que que te faz feliz, o que que te dá um retorno bom. E daí por isso que eu quis ir para esse lado, assim. E você eu falou sempre que queria é... aproveitar e não tinha. Na pandemia eu fiz um curso de arte, assim, era online, mas não era ao vivo. Aí eram aulas gravadas. Aí foi desde a pré-história, né, até a arte moderna, tudo. Deu, tá, e agora, né? E a contemporânea? Eu tava esperando pela contemporânea. Daí nada, né? E quando eu vi ali, porque primeiro eu tinha pensado em me inscrever, e daí quando eu vi que era ao vivo, eu digo, não acredito. Aí eu digo, era tudo que eu queria, né? Tanto que nas primeiras aulas, assim, até a terceira aula, assim, eu estava muito animada, queria falar muito, participar muito.
E daí depois eu fui me dando conta, assim, que como é bom ouvir os colegas, né? Que, pá, é muito interessante, assim, tem muita gente legal que faz aula. É muito interessante. Então, como as lives, né? As lives, assim, eu gosto eu assisti, acho que todas. E sempre tu aprende alguma coisa, ou tem alguma dica. É muito legal. Eu acho interessante quando a gente está nessas lives, assim, né, conversando com os colegas, eles falam coisas que alguns perceberam e outros não perceberam. E entender esse processo, né? Então você falou, né, que você entrou nas primeiras 3 aulas, você estava super empolgada para falar. E de repente você percebeu que era um prazer, que era uma oportunidade, né, aprender a ouvir. E tem algumas pessoas que inscrevem, e eu desenhei o curso dessa forma, né, com essa estrutura, onde você tem, né, bastante tempo para as pessoas poderem falar e ter esse crowdsourcing, né, essa Sim. captação aí coletiva de experiências, justamente porque eu acho que é uma grande oportunidade de a gente ouvir. Né? O que te fez dar essa virada? Porque tem algumas pessoas que me escrevem e falam assim, poxa, mas a gente tem que ouvir os colegas. E aí eu falo, claro, essa que é a maravilha, mas às vezes as pessoas não percebem que essa escuta é uma grande sacada. Eu não sei exatamente o que que foi virada, eu só sei que eu gostei de ouvir as outras pessoas. Eu acho que eu vinha num processo que eu estava falando muito e escutando pouco, assim, né? Inclusive na vida, né? Uma coisa. E 2022 foi um ano, assim, de muita mudança para mim, né? Em todos os sentidos, inclusive na vida pessoal. E então, daí a profissional tá para mudar, então eu tive que repensar tudo. Aí comecei em agosto a fazer terapia, daí, sabe assim, as melancias vão sentando, e daí tu vai vendo o que que é bom para ti. E é isso aí, né? A vida é uma só, então a gente tem que fazer o que gosta. Legal essa relação entre mudança, adaptação e escuta. Interessante. Eu queria te perguntar, você falou que a arte contemporânea te instiga. Né? Há uns dias atrás, eu estava, acho que foi quinta-feira, eu estava numa live ali da Arte Connect, onde a gente estava estudando um artista, e, se não me engano, era a Silmara que entrou e a gente conversou um pouquinho. Em um determinado momento, a Silmara falou assim, João, mas não tem arte contemporânea leve e bonita? E como é que você responderia isso se ela tivesse perguntado isso para você, Cláudia? Pois então, eu tava participando, né? E eu vi, e daí eu pensei assim, não, justamente a arte contemporânea não é para ser essa coisa bonitinha que a gente fica só ali olhando, que bonito, olha só, como pinta bem, sabe? É mais, né? É pra gente ter um novo olhar do mundo, porque o mundo tá um caos, né? O ser humano conseguiu destruir a terra, né? Então, assim, chega de fazer de conta que tudo tá bem. E isso o curso também ajuda, assim, porque a gente acaba vivendo numa bolha, né? Tu fica ali naquela, é cômodo, né? Daí tu faz de conta que não vê, muita coisa tu realmente não vê, e aí ele te traz. Por exemplo, o do picho, para mim, assim, foi muito. Eu mudei completamente a minha visão, né? Antes eu via assim como, nossa, estão sujando a cidade, sabe? E, né, grafite eu já admirava, assim, mas o picho eu só fui entender mesmo depois da aula do Cripta de Jana. E eu acho que justamente isso, assim, e tanto que depois tu conversou com ela e ela se deu conta, né? Que é por aí. Não, a arte não. E nunca foi, né? Tanto que os artistas, na época deles, eles não eram compreendidos, né? E hoje a gente vai deixar, então, nós não vamos compreender, não vamos valorizar os nossos artistas atuais, deixar para que daqui 20, 30 anos as gerações digam, olha só, eles não compreendiam, mas era realmente isso que estava acontecendo, que tinha que ser chamada atenção. Eu acho que a gente Como é que não pode o deixar. Nonato Castro colocou aqui, é para ser bela? Como é que você responderia para o Nonato? Se a arte é para ser bela, É.
Não, ele afirmou, ele ou ela, não, a gente não sabe aqui, né? Ah, tá. Acho que é ele, mas afirmou, né? É para ser bela, né? Aí eu Você acho acha que que é para ser bela? Ou você... não aquela beleza, não, eu acho que não. Eu acho que é para trazer uma mensagem, que é para fazer a gente pensar e mudar os paradigmas mesmo, sabe? A gente chamar atenção para aquilo que não está legal. É porque é do nosso tempo, né? O nosso tempo não está belo. Hum, O Nonato, o mundo que que você não. acha? Vamos, acho que aos poucos ele comenta. Cláudia, você falou que você estava passando por mudanças pessoais e profissionais. E como é que esse novo horizonte aí que a arte contemporânea vai te abrindo impacta nessas suas nessas nessas mudanças que você está tendo? É que te faz pensar, né? E aí, no momento que tu pensa, tu reflete e começa a ver se tu tá no automático, tipo também a live, a aula que nós tivemos, né, sobre o cérebro também. Hoje em dia eu tenho parado assim, pensar assim, tá, eu tô fazendo isso pelo hábito ou porque eu quero mesmo, sabe? Hum, E, e ali todos os temas assim que são trabalhados em aula são, são temas bem relevantes, né? Tanto escola, tudo. Os meus próprios filhos, assim, eu não quis colocar eles numa escola tradicional como eu tive, né? Eles estão numa escola mais humana, mais construtivista. E aí ali isso traz, né, para a gente repensar. E aí tu repensa tudo, né? Todas as tuas relações. Interessante. Você repensa o mundo, aí você O repensa o seu lugar no mundo mundo, e a repensa suas família, né? relações, repensa a família. As relações de filhos, com irmãos, com marido, com amigos. Ah, A gente faz refletir mesmo, assim, é um insight. Assim, naquelas minhas aulas iniciais, eu dei aquele exemplo da minha mãe que estava lavando louça, né? E antes eu via de É, um jeito, eu passei a ver de outro, passei a me comportar de outro jeito, e a família passou a se comportar de outro jeito. Algum exemplo que você possa compartilhar assim do seu lado? eu trouxe essa questão do picho, né? Que eu conversei, assim. Eu procuro trazer, né? Inclusive com os meus amigos, assim, né? Aí eu vejo ali alguma coisa e daí eu trago para pelo menos fazer a pessoa pensar, assim, né? E vou instigando, assim. Uma coisa exatamente assim que tem acontecido. Hum, assim, não lembro. Mas teve várias aulas, assim, da planta, né? Foi muito inusitado, assim, para mim, das plantas do Shenkibo, né? É, E aquela coisa da relação, se ela pode ser política, isso foi. É uma outra visão. Ah, e uma coisa que eu ouvi tu falar também, que daí eu fiquei pensando assim, por que que os homens se sentem tão superiores, né, à natureza, se nós todos somos natureza, né? E isso não tem por que a gente se sentir melhor. E outra coisa que também eu tinha muito disso, assim, porque no colégio eu sempre gostava muito de matemática, né, das exatas, física e tal. Mas não era o que eu queria seguir trabalhando, né? Trabalhar com isso pro resto da minha vida. Então, eu fui daí para as humanas. E numa das tuas lives, não sei se foi live ou não, que daí tu diz, por que que faz essa divisão, né? Exatas, humanas, e as pessoas não tem essa, tu gosta mais disso ou daquilo, tá, tu gosta disso, então tu não gosta daquilo. E é tudo uma coisa só, né? você vê que teve por alguns séculos aí, né,
um divórcio assim, né, entre exatas, né? Você pega a Renascença, você vê o trabalho do Leonardo da Vinci, é completamente a ciência e anatomia e arte e filosofia, tem muita coisa que vai junto, né? Aí a gente passa por um período onde elas se afastam. Acho que até a arte grega, aquela das proporções matemáticas, tem uma coisa aí, se afasta, vai muito para o subjetivo, para a expressividade, para o dramático. E agora a gente vê que volta, né? Esse artista, como por exemplo, né, o Yan Sheng, é um craque em algoritmos, é um craque na inteligência artificial, em muitas, né, muitas coisas, e também tem vários artistas hoje, né, que sabem programar computadores, que entendem de inteligência artificial, entendem né, de outras áreas aí, de ciência, então acho que a gente está aproximando novamente as disciplinas. Né? É, os artistas são admiráveis, assim, né? Porque é um estudo gigantesco, assim, que tem, né, para chegar naquela obra. Então, isso que é muito legal, né? Essa pesquisa, Tal, assim. talvez eles até estejam antecipando, né, uma nova era onde essas famílias de disciplinas, né, não vão estar mais tão, né, segregadas como estiveram, né? Então a gente vê, né, É, a gente hoje para sobreviver em termos de, né, mesmo de saúde mental, acho que, né, o ser humano médio, o habitante de uma cidade, acaba tendo que fazer terapia para sobreviver. E, igualmente a gente tem que saber um mínimo de, né, de informática, um mínimo de. Então, acho é, que talvez. é verdade. É, e Al- para acompanhar, né? A evolução é tudo muito rápido, né? Muito rápido. Alguma aula em específico que tenha te marcado, alguma obra específica que tenha te ficado na sua cabeça? Eu gosto muito da Melanie Bonaccio, né? A anti-selfie, aquela, é, foi, não sei se é porque foi a primeira aula que eu assisti, mas eu acho que não. Eu fiquei muito assim com aquele cobertor verde, lágrima, porque realmente assim, isso eu já tinha pensado, né? E ali daí ela expressou isso, porque todo mundo, né, coloca suas fotos no Instagram, no Face, quando estão felizes, tão bonitos. Isso assim, quem coloca de vez em quando, que vai fazer uma viagem, tipo como eu, assim, eu boto. Mas tem gente que pega e fica criando situações, né? Explica Pra... para quem tá assistindo que não viu a obra, explica um pouquinho da É, obra. então, ela é uma foto da própria artista, assim, com uma cara muito triste, assim, um pouco até de lágrima, assim, aqueles dias assim que tu fica em casa chorando, inchada, enrolada num cobertor. E ela tirou uma foto dela, né? E chamou de anti-selfie, assim. Então, porque todo mundo, né, divulga quando tá bem, quando tá feliz, quando tá alegre, ou quando quer parecer que tá bem, quer parecer que tá alegre. E ela, né? Mas a gente sabe que esse mundo, essa vida não é assim, né? E aí ela, então, fez uma anti-selfie, que cria E ressoou, uma ansiedade, né? Porque te, o outro vendo, se tu fica vendo as outras pessoas assim, né? Ai, não, pô, mas eu não tô assim, né? Mas ninguém é assim o tempo todo, né? é uma crítica à nossa naturalização, assim, né, só do lado bom da vida, né? É, E aí ela chega e fala, a vida tem dois lados, vamos aceitar, né, que ela tem uma sombra também. exatamente. E vamos, se alguém compartilhar uma selfie chorando, vai ser algo completamente inédito, né? A gente quase não É, tem é, gente que compartilha, né, momentos de tristeza. A gente só compartilha é, e, né, e assim, nós humanos aqui, né? Eu tenho essa coisa assim, a gente só entende o bom quando a gente passa pelo mal, né? Quando a gente compreende a felicidade, quando você tem a tristeza. Então, a gente está sempre nesse dueto, né? A gente só consegue compreender o bom pelo mal, a felicidade pela tristeza, assim, o belo, o feio, né? Então, também até isso, né? Tu vê até na arte, assim, ai, tem que ser bonito, né?
O quê? O Acho que que é tem que ser? interessante, você voltou para o ponto inicial, né? Por que que tem que ser bonito se a gente tem É, essa, né? A arte tem que ser bela. Por que que ela tem que ser sempre bela se a vida nem sempre é bela? Né? essa vila Ou não é, porque justamente é contemporâneo, né? É o nosso tempo. Se o nosso tempo não é belo, não tem como fazer obras belas, bonitinhas. a Célia colocou, todos temos a nossa sombra, mas a gente não divulga a sombra, né? A gente não compartilha a sombra. E aí, quando a gente tem esse momento de sombra, fica parecendo que ele é anormal, né? Que tem alguma coisa É, errada, quando ela faz parte da vida. E o, tá entrando uns Kleins aqui, Bianca Klein, família. família. Sejam bem, sejam bem-vindos os Kleins. E E vai entrar uns Breidenbach também, que esse é o meu sobrenome de casa. como é que é? Brai? É Bright, Breidenbach. Breidenbach. Breidenbach, em Breidenbach. alemão é Riacho Largo. Sim, Breidenbach. Boa tarde, Bianca. Seja bem-vindo, Bianca Klein Mota. É, sobrinho. E o que você está achando do método onde a gente, né, faz essas, né, tenta ler as imagens coletivamente, a gente discute as hipóteses, a gente tenta levantar ações a partir das conversas. E eu falo um pouco menos do que eu poderia falar sobre as obras, né? Eu tenho aulas mais, métodos mais tradicionais que eu já fiz no passado, onde eu fico 1 hora, 2 horas, 3 horas explicando obras, né? Aqui eu explico, né, 3 minutos e o não mínimo para a gente entender do que se trata e poder discutir, né? Porque tem um foco na troca, né? Criar um fórum saudável, construtivo, para que a gente possa trocar e depois disso propor ações e propor obras a partir daquilo, né? Pensar criativamente. O que você está achando? É, eu acho fantástico, né? Eu adoro. E tem um material, né, que tu disponibiliza antes. Uma vez eu imprimi e dei uma olhada, mas não gostei. Eu gosto de ir para aula assim, crua. E aí, daqui a pouco, né, surge aquela imagem, e daí tu vai pensar, assim, eu gosto que me surpreenda, assim. E eu acho muito bom, assim, do modo que a gente vai fazendo e tu vai trazendo, tu conduz muito bem, né? Assim, nasceu para isso, assim, né? E desenvolve também na gente de ter que falar em 1 minuto, né? Não, aquilo que está pensando, isso, isso também ajuda a gente a ser mais objetivo e respeitar o outro. Eu acho um método muito legal mesmo, que todos participam de uma forma ou de outra, tu pode também ir escrevendo ali o que tu está achando, e assim, uma turma muito boa, né? Tem muita gente interessante, né? Está, É, tá, está, uns é, cabeções, assim. é. Mas ao mesmo tempo acho que é a vontade, né, de todo mundo falar o que pensa, do jeito que pensa, né, sem É, expectativas. também isso, tu deixa todo mundo à vontade na expor para o que que tá vendo, o que que representa para si, não, ninguém fica, eu acho, constrangido. Tu consegue deixar todo mundo bem à vontade, assim, para participar. E isso é super bom, né? As aulas fluem, né? Teve Eu uma vou coisa que me marcou, anotando tudo. teve uma, teve uma coisa que me marcou né, uma das fontes ali que eu pesquisei é um negócio chamado teoria U. E né, quem está assistindo, se vocês colocarem teoria U ou U, né, U Theory, né, em inglês no buscador, na internet, se vocês pesquisarem, e é uma teoria de, de educação, de escuta, e um desses passos desse U é você, e esse U eles desenham, né, as várias etapas dessa escuta, e uma delas é você suspender o julgamento.
né? Você escutar sem julgar. E aí, à medida que você escuta sem julgar, você permite um tipo de troca que não seria possível se você tivesse escutando preparado para julgar ou se comparar ou relativizar. Agora, se você consegue suspender e simplesmente ouvir, tem mil coisas que podem acontecer que não acontecem normalmente nessa teoria ou explica. Então, não é uma das fontes principais assim da minha composição aí de método que eu fiz, mas é uma das coisas que me deram um recado assim, que ficaram para mim. E aí eu tento na aula transmitir E isso, tu né, para que a consegue. gente possa ouvir sem, né, suspendendo o julgamento. Porque na vida, assim, a gente sempre tem um pré-julgamento, um preconceito, né? E ali, isso é legal também de ver, assim, de tu aceitar a opinião do outro, né? Deixar que aquilo ali te surpreenda, né? Isso, Sim. eu gosto bastante. A Célia perguntou se abre canais da criatividade. O que você diria? Eu acho que sim, eu até fiz uma pequena obra, né? Da Terra em Colapso, É, na minha leitura, né? isso ela está falando, a Célia, não sei se a sua pergunta era sobre a relação entre a suspensão do julgamento e a criatividade, ou se era, acho que vamos alinhar aqui, pegar os dois aspectos. Eu acho que acho que quando você suspende o julgamento, isso te gera uma permeabilidade, né, à experiência do outro, à visão do outro, que permite um cruzamento mais fértil com a sua, do que se ela instantaneamente estivesse sendo filtrada pela sua, né? Então, acho que tem uma troca de conteúdos que é mais fértil. Você permite, né, colisões e fertilizações. Quando você julga, você já não está escutando integralmente, né? Você já não está presente na escuta. E aí, uma vez que você tem essa troca mais fértil, eu acho que, sem dúvida, isso estimula a criatividade. Você pode fazer cruzamentos ali, associações que não aconteceriam. Então, acho que essa é a minha impressão. Aí aqui você colocou a aceitação da humanidade. Eu acho que, sem dúvida, eu acho que, para mim, foi uma grande transformação. Acho que eu já venho de uma família relativamente, assim, inclusiva e sensível. Né? Então, apesar disso, quando eu comecei a trabalhar com picho ali em 2013, e quando eu comecei a entrar mais fundo na arte contemporânea, isso foi acho que 2009, eu acho que tem uma questão de aceitação da humanidade, né? Quando você escuta sem julgamentos, eu fiz aquela live que é difícil para muita gente, eu entendo porque, né, de você imaginar um mundo sem prisões, né? Ou quando você imaginar um mundo sem prisões é muito difícil assim para muita gente, e foi difícil. Acho que eu tenho, né, é o meu trabalho, então eu tenho um radar ali sempre atento para identificar conceitos, ideias que possam trazer algum tipo de relativização, de desconstrução que nos aproxime da nossa humanidade, né? Então, porque é fácil a gente chegar, não, bandido é bandido, tem que ir para a prisão e tudo é né, e não estou discordando, acho que, mas talvez tenha que ser isso mesmo, aí é uma conversa complexa e mais longa, né? Mas quando você para e ouve, e aí você vê, acho que era o Luiz, como é que ele chama aquele escritor? Esqueci agora, né, que ficou preso a maior parte da vida, saiu e começou a escrever os livros e ganhou uma série de prêmios com grandes editoras, porque ele sensibilizou todos os leitores de que, de alguma forma, a vida colocou ele naquilo. Ele não era um cara errado, Exatamente. assim, É. de começo, né? Ele falou, olha, meu pai era alcoólatra, a minha mãe tinha essa É, situação, meus irmãos eram isso, eu estava num ambiente de tráfico, eu tinha que sobreviver, é eu uma... sempre penso isso. Que se eu nascesse lá na favela, como que eu seria? O meio, né? Sem referências que te permitam desenvolver né, um julgamento interno do que é então acho que é uma boa conversa, mas acho que aí, à medida que a gente escuta sem julgamento, acho que ajuda a gente a aceitar a humanidade. Sobre a resposta da Cláudia, né, que ela falou que se tornou mais criativa, que até criou uma
você criou um mundo, né? Um Um mundo mundo com um colapso, com colapso. a Aliás, Terra em colapso. a Terra em colapso. Uma das nossas colegas aí colocou a criação que ela fez para o nosso projeto na parede. E estava toda feliz. Aí eu Recomendo tô com o você. meu ali, ó, deixei ele lá atrás, eu tô com o meu na sala, daí hoje pra live eu trouxe aqui, eu tô Ah, no cadê? quarto do meu filho, Dá sabe? para ver daqui? Aí eu botei Cadê o aqui, seu mundo em colapso? ó o meu mundo. Ah, olha só o mundo em colapso. É. Boa. Aí, Célia, esse mundo em colapso faz parte de um outro projeto. A gente tem o curso Olhar Contemporâneo, que acontece às segundas, né, que a gente apresenta na Semana do Olhar Contemporâneo. A gente tem uma agora no dia 6 de março. E, paralelo a isso, para dar um pouco mais de experiências aí para os nossos colegas do curso e dar acesso para algum aprendizado para algumas pessoas que não estão fazendo o curso, a gente criou esse projeto de leituras, onde eu identifico textos e que ajudem a gente a entender artistas contemporâneos do começo do século XXI, ali de 2000 a 2010, e edito esses textos para que eles tenham em torno de 130, 150 palavras e distribuo, as pessoas entram numa lista de espera, a gente vai alocando esses textos às pessoas, elas gravam leituras, a gente publica essas leituras circulam, alguma dessas leituras já está indo para 10 mil pessoas, e é super interessante, é uma fama instantânea para alguns dos nossos colegas. Eu não esperava que assim, de repente fosse para 10, acho que o recorde a gente tem uma com 11 mil pessoas. E aí depois eu convido as pessoas que fizeram essas leituras a criar alguma coisa a partir do texto, sejam artistas ou não. Acho que a ideia justamente é de que todo mundo pode ser criativo. E aí a gente depois discute um pouco essas criações, seleciona, discute essas criações, essas leituras em aula, que é uma aula, é um projeto à parte, né? Não faz parte desse curso principal de segunda, é um projeto de pesquisa à parte que eu abri aí os bastidores para as pessoas participarem. Eu Então aí a Cláudia lembrei falou. de uma coisa, lembrei de uma coisa que mudou, ó, o olhar contemporâneo mudou. Quando eu comecei na cerâmica, a minha ideia era fazer utilitários com a minha cara. E aí agora não. Agora eu tô aprendendo ainda as técnicas todas, mas a minha ideia agora é fazer peças, esculturas que façam as pessoas pensarem sobre aquilo. Isso aí mudou. Dá um Não exemplo. sei ainda o que vai ser. Mas Não já sei mudou, exatamente. em vez O de fazer algo foco utilitário, completamente. você está pensando como é que eu posso causar uma reflexão. É, Legal, isso já não é pouco, né? mudou Isso, muito. isso já não é pouco. Eu acho que o que eu pensaria, eu trabalhei acho que um ano aí com uma ceramista que estava justamente nesse processo ela tinha uma técnica muito apurada, ganhou prêmios aí, reconhecimento pelo mundo, um ateliê espetacular, assim, grande, equipado, mas ela estava tentando entender melhor o que fazer com tudo aquilo. Né? Que aí você vem do direito, às vezes eu brinco assim, tenho grandes amigos aí que são advogados e tudo, né? E falo, uma coisa é, né, se a gente transpor isso para o direito, é como se fosse a gramática, né? Você saber, você escolher a cerâmica é uma escolha de um suporte. Né? Se você fosse um advogado, é como se você tivesse escolhido o português, ou escolhido a escrita, ou escolhido... Aí a capacidade técnica é como se fosse a capacidade gramatical, né? No caso do advogado. Tudo. Mas Sim. o advogado se torna um bom advogado quando ele cria um grande argumento, uma grande hipótese para É, defender. Né? E a mesma coisa o é, ceramista. na minha cabeça, assim, o direito ali é como um jogo de xadrez, né? Quem joga melhor quem vence. Não necessariamente o que tinha razão no princípio, ou nem não necessariamente vai ser o mais justo. Sim, sim.
aí como é que você usa? Até por isso mesmo, aí também tem o lado que é decepcionante, né, da justiça. A gente que está ali vê muita injustiça. Sim, sim. E é uma coisa a gente, né, essa relação entre justiça e direito, nem sempre, né, quando a gente, né, É, entra em alguns assuntos, a gente vê que nem sempre eles, né, muitas vezes não andam juntos, né? Mas acho que muitas fechando vezes não andam junto. esse Uhum, argumento da cerâmica, acho que seria interessante, né, como uma linha aí de reflexão para você, se, o, se as pessoas te perguntarem, né, o que você faz, e você falar o argumento, a pesquisa que você faz, e depois você falar, eu uhum, faço isso por meio da uhum. cerâmica. E o que Sim, muitas pessoas fazem, elas falam assim, eu fotografo. E sim, acho que é importante tudo, ou eu faço cerâmica. Acho que vocês falar do suporte de escolha, mas é como se o sim, advogado chegasse, né, numa defesa e falasse, olha, a minha defesa é em português, e a minha defesa é com texto, ou a minha defesa é com fala. E acho que sim, quando você pergunta, é quando ele fala, olha, a minha defesa é com base no fato de que aconteceu isso, meu argumento é assim, com base nessa... Aí ele sim. está criando um argumento. Então, acho que É, quando eu conversei com aquele, a gente se cruzou na Van Eyck Academy, essa residência que tem na Holanda, com esse artista, o Jorge Mena Barreto. E eu me lembro muito, quando eu me encontrei com ele, quando ele estava explicando o trabalho dele, ele explicou muito qual que era a proposta de pesquisa, o que ele estava trazendo para o mundo, a hipótese, a reflexão. E aí ele foi falando, e eu faço isso por meio de uh, sim, receitas, por meio de yoga, por meio de... Aí ele tem toda uma cozinha social, ele tem todas as diferentes formas aí que ele trabalha, né? Mas eu acho que muitas vezes eu vejo, né, eu tive um projeto de fotografia que eu trabalhei uma vez e eu falo, olha, imagina que você sai de casa sem a câmera. O que você quer dizer para o mundo? Porque senão a ferramenta, a tecnologia, o suporte acaba fica te... mais importante do que a ideia. O que tem que te definir é a ideia, é o que você está trazendo de reflexão para o mundo, e aí a ferramenta, a tecnologia, tudo ela vem como suporte para isso, né? Foi isso que eu comecei a pensar. Isso que eu É comecei a isso, pensar. O é que um, eu quero transmitir para o mundo é um grande... através da cerâmica, a princípio, né? Eu também posso É, mudar de ideia. não, e acho que esse, a princípio, é um ótimo complemento, porque você pega, você vê esses artistas que a gente estuda no curso, o Samsung Yang, né, numa hora ele está fazendo uma instalação, depois ele está escrevendo uma música, depois ele está fazendo uma ilustração, depois ele, né, então, mas tem um denominador comum que é a Sim, proposta de pesquisa, a reflexão que atravessa todas as formas. Então, os suportes, as ferramentas, até se é algo que ele faz sozinho, em grupo, interdisciplinarmente, se é algo público, se não é público, se é no ateliê, fora do ateliê, tudo tem essa constante, que é a reflexão ali que ele traz para o mundo. e é isso que é interessante. Ah, Na arte contemporânea, isso aí que é legal. e, Cláudio, você tem alguma, nas aulas é sempre corrido ali, a gente tem a pauta de cada aula tem a sua pauta, então às vezes a gente fica um pouquinho mais, às vezes não dá, para esclarecer dúvidas aí que surjam, ou sobre a aula, ou sobre arte contemporânea no geral, ou sobre processo criativo, ou sobre, enfim, e você tem, se você quiser, a gente tem alguns minutinhos aí, se você tiver alguma pergunta para mim que... Uhum. Eu quero saber se tu tá feliz. Se eu estou feliz? Ah, puxa, olha, eu acho que tem algo que me dá muita felicidade e satisfação com relação a esse projeto assim regularmente, que quando a gente vê um pouquinho no meio acadêmico, muitas vezes as pessoas fazem uma tese, um projeto de pesquisa e aquilo para de pé teoricamente, mas não vem para a Não prática. reverbera, né? Não reverbera ou não chega a ser executado, não chega, né, não acho que não reverbera, talvez seja uma boa. E para mim é uma grande, eu tinha essa ambição de, né, se é para passar 2 anos estudando, talvez mais que isso,
e desenhando algo teoricamente, eu tinha a ambição de que quando eu fechasse os livros e voltasse à vida de trabalho, e acho que depende de uma inteligência emocional razoável, né? Porque a gente às vezes fica querendo estudar e executar ao mesmo tempo, ou a gente fica só executando e não estuda, e acho que isso me exigiu de mim de entender que aquilo era um momento de introspecção, né? Um momento de teórico, e que depois ia virar um capítulo e ia entrar um momento de muita execução, de muito... Então, eu acho que me dá muita alegria, assim, muita felicidade de ver que deu certo. E é difícil avaliar. Às vezes a gente fica 2 anos estudando e o projeto é incrível, mas quando você vai executar, ele não para de pé. E agora a gente está vendo que está tendo, né, um número grande de pessoas que se inscrevem, e se interessam, e comentam, e participam, e que o projeto diariamente vai se superando e se aperfeiçoando e ganhando escala. Então isso é isso nesse sentido é muito feliz, assim, é muito... Dizem que a felicidade na nossa atividade tem a ver com a relação com outros humanos, assim, né? Então a gente recebe depoimentos muito legais, assim, de pessoas que falam: nossa, estou fora do corpo de entusiasmo, estou há 30 anos buscando por isso, não encontrava, estou há 40 anos que eu não tinha coragem de criar e agora eu tenho, e nossa, abriu uma janela de luz, e, né, em pessoas. Então isso é muito... Olha, tive um cara que falou uma vez, é um dos únicos ambientes onde a sua opinião importa. Não tem... Onde é que a sua opinião importa hoje, né? Achei até engraçado, assim, pelo... É engraçado. Então é muito... As pessoas, quando faltam na aula, me mandam mensagens, assim, que às vezes eu até falo: nossa, mas por que a pessoa está dando tanto detalhe, assim, né? Porque tem uma conexão, assim, mais íntima, assim, né? Eu, com certeza, a minha segunda-feira ficou mais feliz. Porque eu me acordava assim: hoje é segunda, hoje tem aula. Então é muito Bem gostoso bom. ver que, né, às vezes, durante a semana a gente faz a comunidade, aí entra 3.000 pessoas, aí você acorda e tem 140, 150 comentários aí para ler, e a maioria deles falando: nossa, isso me transformou, nossa, isso... E a arte sempre foi uma ferramenta de transformação pessoal e de sobrevivência para mim, né? Então era uma das ambições do projeto, de que outras pessoas fizessem É uso mais que dela um assim. trabalho, né, João? É uma missão que tu abraçou, né? Sabe que alguém falou isso numa das últimas lives, não lembro quem foi, que eu estava presente inteiro, né, nas aulas, e que eu não media e ia compartilhando. Eu não... É claro que a gente tem que colocar isso numa estrutura de produtividade, de agenda, né, mas é algo que é a minha... É como quem respira, como é algo que é a minha natureza, assim, eu não me sinto assim trabalhando, né? Claro que tem metas e tem prazos e tudo isso, mas é uma grande alegria ali. Eu fiquei assim bem surpresa, porque no início assim, né, eu mandei um WhatsApp, aí daqui a pouco tu me respondeu, aí tipo, será que é o próprio João que tá respondendo? Aí depois assim, não, mas é mesmo, é ele mesmo. Eu gosto desse contato, né? Acho que é uma alegria trocar. Eu acho que uma das belezas, assim, desse curso é difícil dar conta, assim, porque é um volume, né? Acho que a gente está tendo umas 10.000 pessoas por mês aí que estão se inscrevendo, né? Então é um volume grande. Então, mas dentro do possível, eu gosto desse contato. A maioria das pessoas usa bem quando você disponibiliza o seu contato em público, né? Tem uma outra pessoa assim que, né, às vezes manda 50 mensagens e você fala: olha, não tenho tempo de ler, a pessoa manda mais 150, ou quer que eu avalie, ou manda um portfólio inteiro de 30 páginas e quer que eu avalie, eu falo: olha, não tenho tempo, e isso é trabalho para mim, e eu não tenho uma coisa que eu não... Às vezes não dá para fazer, assim, mas são poucos. A maioria das pessoas usa com carinho, com sinceridade, então isso é muito, muito gostoso, né? Então eu gosto. Vamos ver se dá, né, o projeto tá crescendo e crescendo à medida do possível. Eu gosto de... Célia colocou: os troca, nos coloca num espelho. Não entendi As trocas, direito. né?
as trocas, será? Nos coloca no Deve espelho. ser as trocas, talvez. Pode ser o... E alguma outra Eu uso pergunta? livros, tô lendo aqui O Fim do Império Cognitivo. Acho que eu vou gostar bastante desse da inteligência visual também. Acho que foi o Luiz Carlos que indicou. Também bem interessante. Sim. Tô precisando de mais de 24 horas. É, é, é. A gente acaba trabalhando muito do lado de cá. Agora acho que é domingo e a gente vai trabalhar aí, acho que umas 6, 8 horas aí ao longo do domingo. O pessoal está aqui, o pessoal que trabalha comigo, a gente está fazendo várias coisas. Então, a Ana colocou, minhas segundas-feiras também ficaram mais felizes e instigantes. Igualmente, Ana, as minhas também, terem vocês aí por perto, alegra minhas segundas. E a gente vai fazer, em breve, a gente vai criar um projeto aí para a gente poder focar um pouquinho mais nas leituras juntos. E eu já estou há umas 3 semanas com uma colega bem capaz e trabalhando aí na seleção desses livros. E em breve a gente vai lançar aí a gente lê muito assim Acho do que vai lado de ser cá. legal. Vou É. participar, vou participar. E, então acho que é isso, Acho que é Cláudio. isso. É. Agradeço aí o ter compartilhado a sua experiência, o seu tempo. Acho que quem está assistindo aqui, obrigado por ter assistido. Como eu falei no início, é uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais os colegas e aprender um pouquinho mais sobre a experiência deles, o que sempre enriquece. E quem quiser fazer parte, no dia 6 de março, a gente abre uma nova turma. Aqui tem o seu fã-clube, Cláudia, curtindo o momento, matando a saudade. Aqui é o Breidenbach, que você falou, né? É. A minha família. Aqui o Wesley colocou como artista em construção de visão contemporânea. Fico muito esperançoso. Que bom, Wesley. Eu acho, Wesley, e é uma das razões que eu faço isso, eu acho que o brasileiro, diferente do que a gente escuta por aí, eu acho que o brasileiro adora a arte. Acho que o brasileiro é Exato. naturalmente talentoso, assim, né? A gente tem um histórico de música, de dança, de arquitetura, de literatura, assim, que é um orgulho, de artes plásticas, é a segunda Bienal mais antiga do mundo. E às vezes eu acho que infelizmente falta acesso a referências e teorias assim de qualidade para ajudar que essa vocação, esse potencial todo possa ser né, refinado e venha para o mundo em toda a sua potência. Então é uma das coisas aí que a gente tenta É, contribuir, né? acho que tem que acreditar mais, né? Não olhar Porque para fora e a gente fica olhando para fora, ai, por bem, olha como fazem lá, mas aqui a gente pode fazer tão bom ou melhor ainda, né? A gente e os europeus, os potencial americanos tem. são ótimos de marketing, então a gente fica, nossa, eles são É, incríveis, nossa, e a gente, se a gente pegar a segunda Bienal mais antiga, está aqui, não está nos Estados Unidos. pois Né? Se é. a gente tem uma tradição que a gente tem de literatura, de arquitetura, de design, é maravilhosa, né? Então a gente tem que olhar para si mesmo, entender, olhar para o hoje e para o amanhã, não olhar para o passado. E aí acho que tem alguns casos assim muito legais. A gente tem o Ronaldo, que frequentemente está aqui nas nossas lives, né, que ele fazia... ele vem de um ambiente tão limitado, assim, onde ele pichava com liquid paper, aqueles corretores Uhum. de escola. E hoje ele tipo, faz obras interessantes e está sendo cada vez mais reconhecido e tudo. Porque ele vai pescando as referências interessantes e vai integrando essas referências de uma forma muito sábia e muito aberta. E aí E o espaço surge, né? Como tu disse. sim, Não sim. precisa estar se preocupando com um espaço que vai surgir, tendo uma coisa interessante, aparece, né? Quando tem algo bom,
o sistema vem atrás, porque o sistema tem muita bienal sendo feita, tem muita feira sendo feita, tem muita galeria precisando de artistas. Então, se tem algo de muita qualidade, em geral, né, meu pai me ensinou isso uma vez quando era criança, ele falou, se preocupe em fazer uma coisa boa, porque já você nem sabe, mas tem gente de olho. Quando a coisa é boa, ela salta e atravessa. Então, é uma... Aqui a Limosman, que é uma obra sua, ó, Cláudio já encontrou uma colecionadora aqui. Né? Olha só! Boa. Gente, o Instagram vai derrubar e a gente já está falando por uma hora. Sim. Então, agradeço a todos. Fica gravado aí quem quiser. Eu que agradeço. Cláudia, se eu quiser te citar aqui na descrição, eu te apresento como o quê? Como advogada? Qual que é a sua atividade principal aí ao longo da vida? A principal é na área do direito, mas eu sou uma artista iniciante, sei lá, uma, uma procuradora de coisas boas, uma aventureira. Tá ótimo. Então, obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Bom domingo aí, pessoal. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijo.